Foge do destino no sertão onde o amor não tem bons sentimentos e a loucura engole a todos em meio à exaltação da carne e do pecado. Este é o universo único e original que o nosso convidado de hoje vem construindo há 4 décadas. Ele é Raimundo Carreiro. Sobre a velha poltrona de palhinha estragada foi colocado o corpo de Gabriela Soledade, vestida de noiva. Já o dia queria avançar dentro da madrugada, o cavalo branco correndo doidamente pelo pátio. Gabriela foi encontrada dentro do curral, esmagada pelas patas dos cavalos selvagens. O rosto era apenas uma pasta de sangue, o corpo todo ferido, vestido rasgado. No entanto, sem que as filhas pudessem compreender, tinha um buquê de flores de laranjeira na mão. Esses 2 livros que a gente tem aqui, O Delicado Abismo da Loucura e O Amor Não Tem Bons Sentimentos, têm em comum esse sentimento de fatalidade, a violência, a desesperança do sertão. Como é a presença do sertão, não apenas aqui, mas na sua obra inteira. O sertão é uma fatalidade na minha obra, ele já é uma fatalidade. Então eu me criei até os 12 anos em Salgueiro, saí para ficar 4 anos no Recife, depois voltei, fiquei mais 2 anos, quer dizer, a minha formação literalmente é sertaneja, não é uma... Ainda hoje eu acho muito estranha a cidade. Os hábitos, os costumes, os vícios, a maneira de viver, para mim é muito inquieta. Mas foi no sertão que você conheceu Ibsen, que você leu os grandes clássicos. Como verdade. Aconteceu isso? É raro. É raro, porque eu tive muita sorte, eu tenho muita sorte. Eu sou um homem de sorte. Eu costumo dizer que eu sou um filho predileto de Deus, porque minha vida dá certo. Né? Então, veja bem, quando eu era bem menino, aí entre 8 e 9 anos de idade, eu já estava música na banda, me tornei músico aos 8 anos, e ficava de castigo na hora do meu pai. Não pergunto porque eu ficava de castigo. Eu não sei, mas ficava sempre. E a voz do meu pai, como é claro, como é lógico... O 10º de 11 filhos. O 10º de 11 filhos. E já bem afastado, né? Tanto que eu não tive uma casa com 11 irmãos. Eu tive uma casa com 2 irmãs, 3 irmãos, porque todos saíram para estudar. Mas estava lá você de castigo? Sim. Aí eu ia para a loja e descobri vários caixotes. Que loja era? Meu pai era comerciante e vendia tecido e chapéu. Não só em Salgueiro, como em cidades da redondeza. E então eu ia para a loja e lá eu descobri esses caixotes. Naturalmente, como filho obediente, perguntei ele se eu podia abrir os caixotes. Ele disse, pode abrir. Eu abri. De quem eram esses caixotes? Eu tenho um irmão chamado Francisco, que mora no Maranhão, deve estar já com 84, 85, não sei exatamente. E então, ao ter acesso a esses livros, mais uma vez perguntei, papai, eu posso ler? Ele disse, pode, não tire do lugar, porque quando você não aparecer aqui, eu tenho que dar, tenho que devolver. Mas fui. Então tinha uma edição de Ibsen, eu tinha 8, 9 anos, que aquilo era um fascínio, eu ficava louco com aquele livro. Eram 6 livros de 6 peças de Ibsen. Depois tinha Shakespeare, depois tinha Pirandello, depois tinha o inglês irônico, Bernard Shaw, depois tinha Dostoiévski, e tinha brasileiros, me lembro de um volume de 3 novelas de Zé Lindo Rego, tinha Graciliano, e eu comecei a literatura por aí. Ninguém nunca na minha vida disse assim, olha, toma esse livro, leia, ou não leia isso. Também não tive nenhuma censura, nunca na minha casa, nem pai, nem mãe, na época minha mãe era viva, nem minhas irmãs, nunca disseram, esse livro não pode ser lido. Eu gostava de ler e lia. Né? Que começo, hein? E tinha loucura para comprar livros. Salgueiro não tinha livros. Então o que acontece, é que no Nordeste, o sertão já era a vida, a minha vida, e era também a minha literatura me abrindo para o mundo, para o universo. E o autor, 2 autores, 2 livros, um autor e um grande livro que é a Bíblia, me influenciaram muito, tanto a Bíblia quanto Dostoiévski.
E a confissão do bispo, do personagem ao bispo Ticon, que é uma confissão que deveria aparecer inicialmente em uns processos e não apareceu, essa confissão é algo de extremamente importante para a formação da minha obra. E para a compreensão não só dessa fatalidade, como desse comportamento árido, seco, não é? Agreste, sertanejo, que me fascina, me fascina. Então, esse fascínio todo foi gerado, foi alimentado por toda essa literatura que eu tive acesso, e volto a dizer, por não ter tido nenhum tipo de censura. Nenhum tipo de censura. Na minha casa nunca ninguém perguntou nem o que eu estava lendo. Não é? Eu não vou ousar dizer que sou o grande conhecedor da sua obra, mas há uma presença, uma outra presença na sua obra, eu vou falar de uma outra coisa depois, mas que há mulheres trágicas. E eu me perguntei o tempo todo, eu falei, até onde a morte da sua mãe, quando você era tão jovem, até onde a morte da sua mãe, até hoje se espera nessas personagens trágicas que desaparecem, jovens, bonitas, assassinadas, ou enfim, que o destino leva. O destino leva. Veja bem, primeiro, a morte da minha mãe foi um acontecimento não só dramático, mas trágico na minha vida, porque minha mãe era muito ligada a mim. Muito ligada a mim. Minha mãe era fascinada por mim. Uma coisa assim, e eu, naturalmente, fascinado por ela. Uma mulher muito bonita, baixinha, cabelo longo, cor-de-rosa, e muito bonita. O desaparecimento dela me provocou, entre outras coisas, uma familiaridade com a morte. Tal familiaridade que me deixou sem ter nenhuma emoção com as pessoas que morrem. Tem gerado, inclusive, problema para mim. Porque as pessoas me dizem assim, ó, fulano está morrendo. Olha, novidade. Tem que morrer mesmo, vai ficar vivo. Então, a morte de mamãe me provocou um vulcão interior e uma frieza com a questão da morte diante dos outros. É tanto que, para mim, morrer é normal, não tem nada de dramático como as pessoas fazem. Por exemplo, eu vou morrer em algum momento. E eu acho isso normalíssimo. Para mim, não gera nenhum problema. Até porque está se avizinhando, né? Estou ficando velho pela natureza, estou se avizinhando. Então, além do mais, eu sempre fui uma figura assim, que eu gostaria, às vezes, de me perguntar o que é que eu fazia. Eu gostava de ir ao cabaré. No interior, ir ao cabaré é alguma coisa de dramático, porque as pessoas não vão ao cabaré. E eu ia escondido, porque subia uma ladeira imensa, depois descia e chamava caneca amassado. Caneca amassado. Era um cabaré no sentido de casa de mulheres? Eram duas ruas, frequentadas somente por prostitutas, que nós chamávamos de raparigas, né? E teve duas coisas que me influenciou muito essa vida, a observar essa vida. Uma que matava muitas mulheres. Eu encontrei muitas mulheres sendo sepultadas em redes. Eu vi, não me contaram, não é? Geralmente esfaqueada. Geralmente esfaqueada. E o outro lado da prostituição que me atraía para ver, para acompanhar, era observar como é que se vive daquela forma. Né? E eu tinha essa vida interior meio marginal. Eu admirava as pessoas que jogavam sinuca nas esquinas das ruas de Salgueiro. Eu adorava botar um cigarro na boca assim, para imitar os bandidos. Então tudo isso gerou, naturalmente, essa minha obra. Toda mãe fica nua, eu sei. Toda mãe tem seu jeito de ficar nua, compreendo. Toda mãe tira roupa, sem dúvida. E o que seria a nudez de minha mãe, daquela mãe que estava deitada no quarto, dormindo? E também era o alguém que estava me seduzindo dessa forma tão penosa. Eu me perguntava como era que eu havia dado ordem para meu pensamento não pensar, e ele continuava pensando. Só podia ter sido a artimanha dela. Mãe gosta de contrariar. Com certeza ela dissera a meu pensamento na contraordem: pensa, pensamento, pensa. E o pensamento, que era meu, obedecia não a mim, mas a ela, com o maior descaramento. Você cria um personagem que é um assassino, que é uma pessoa incestuosa, que tem essa relação com irmã, mãe, e, enfim, profundamente violenta. E daí eu queria puxar para o seguinte: já disseram
que a sua obra circula entre o pecado e o sagrado. É verdade. A presença da Bíblia. É verdade. Qual? Primeiro que eu sou um leitor da Bíblia ainda hoje. Não é? Desde muito novo. E depois que eu... Faulkner também, né? Hein? Faulkner também. Faulkner, que é o grande escritor, que é o admira. Faulkner e Dostoiévski. Então, primeiro fui ler a leitura da Bíblia, foi fundamental na minha formação. Inclusive, quando eu me tornei amigo de Ariano, que eu me tornei muito cedo... Suassuna, claro. Uma das coisas que ele pedia era assim, ler a Bíblia. E eu lia loucamente a Bíblia. E essa temática que também me aproximou de Dostoiévski e de Faulkner, reforçou muito essa coisa. Mais fortemente, você tem razão, a questão da culpa. A questão da culpa. A culpa, como eu sou filho de uma igreja medieval, a minha igreja não evoluiu, a minha igreja ainda continua parada dentro de mim. É tanto que há um momento que esse meu assim, minha vida parou na infância. É porque eu digo, costumo dizer, que eu sou retardado, eu costumo dizer, porque minha vida parou quando minha mãe morreu. Quando minha mãe morreu, todas as minhas emoções morreram. Então eu não evoluí emocionalmente, ainda acho que sim. Eu não estou só falando, eu estou acreditando sinceramente nisso. E então eu acho que essa parte, esse momento, e foi aquele momento da pergunta anterior que você fez, é muito forte na minha vida. Pelas 3 ou 4 horas da manhã, a única coisa viva num cabaré é a vontade de morrer. O álcool amarga, a droga mente, o sono desaba. Morre-se dessa morte boba para que depois a gente renasça com vontade de morrer. Sangrava e gemia. Essa morte é boba? Sentado no último banco, oprimido pelos minutos e pelo cansaço, pelas horas que não passam nunca, a cabeça doía, gemia e suspirava: oh, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Sem vida, sem morte, sem dor. Desejava a violência das carnes dilaceradas, porque tanto maior era o cansaço, mais a vontade de me exaurir, de atingir os limites, de chegar o momento em que a corda quebra e o corpo cai no espaço. Você teve um período terrível na sua vida provocado por adultério. Desculpe tocar nesse assunto pessoal, mas não, isso tem que desculpar. É porque tem a ver com a sua obra. Você mergulhou em uma situação até profissional muito difícil a partir dessa profunda culpa. É assim, porque eu me apaixonei por uma prostituta, literalmente. E foi um momento cruel da minha vida, muito cruel. De um lado porque a paixão era constante e do outro lado porque eu queria evitar, para evitar o pecado do adultério. E nesse momento eu tive dores psicológicas, físicas, incríveis, até que me afastei. Mas para me afastar, me causou uma grande dor e um grande sofrimento. E me fez, alimentou cruelmente a minha obra, não tenha dúvida disso, é tanto que esse acontecimento está entre Bernardo da Soledade e a Semente do Sol. Você vê que a Semente do Sol é só sobre a traição. É exatamente sobre o adultério. Como outro livro meu que chama Sombra Severa e que trata desse assunto. Então, esse foi um assunto muito doloroso na minha vida. O que seria praticamente normal na vida de muitos homens, cometer o adultério, até porque, pelo que eu conheço da vida, quase sempre se comete, para mim se transformou num problema religioso dramático. Tanto que fui depois para o seminário de Olinda e estive lá em 2 períodos. 2 períodos. Fiquei uma semana em um período, na outra semana passei uma semana. Porque eu acreditava, assim como acredito, que eu precisava melhorar a minha alma. Precisava lavar a minha alma desse adultério. Lavar a minha alma desse adultério. E isso marcou a minha vida, tanto que marcou a minha vida de casado, até porque minha mulher, que no momento ela foi compreensiva com o assunto, ela percebeu que tinha um peso, que não era leviandade apenas, mas corroeu o casamento de qualquer maneira. Até 99, quando eu me separei, e esse assunto para mim é dramático. Para mim não é comum o homem conhecer outra mulher ou ter relações com a mulher. Para mim é muito difícil. Para mim é pecado mesmo. Até porque a gente precisa parar para falar nisso. Eu acredito no pecado.
E você acredita em Deus? Acredito em Deus. E no diabo? Não pronuncio o nome dele, que eu tenho medo que ele cita como uma invocação e se aproxime de mim. Estou falando sério. Se o amor não tem bons sentimentos tivesse sido editado no Rio de Janeiro ou em São Paulo, eu acredito que teria sido um mega best-seller. E teria sido um livro muito comentado, até mesmo em círculos analíticos. E pergunto a você, estar no Recife, ser um autor do Nordeste, dificulta? Muito, muito, mas foi uma escolha. Foi uma escolha. Na verdade, existe um preconceito, como é normal na minha vida, na sua vida. Nós dizemos, nós não somos preconceituosos, somos. Daí você convencer a crítica de que um autor no Nordeste, com o peso da literatura do Nordeste, que a literatura do Nordeste tem um peso regionalista. Carreiro não regionalista, não quer dizer, bom, no mínimo está imitando os cariocas. Né? Na verdade, tem todo esse peso incrível. Então, isso é um preconceito que existe, mas foi opção. Quando eu publiquei, o meu primeiro, além de Ariano, o meu primeiro padrinho literário foi um jornalista muito conhecido do Rio de Janeiro. Não era carioca, mas era muito mais assim, Odílio Costa Filho. Grande Odílio Costa. Não é Odílio. E Odílio tentou, tornou-se meu amigo fraterno. Você quer, são palavras até confusas. E queria que eu viesse trabalhar com ele no Jornal do Brasil. Ele estava saindo do Jornal do Brasil. Foi um dos grandes reformadores da imprensa brasileira. Outro amigo meu que tentou foi Otto Lara Rezende. Outro grande. Outro que chegava a me citar na coluna dele da Folha. Mas o que acontece é que eu achava, como ainda acho, que o Rio não era um bom negócio para mim. Que São Paulo não era um bom negócio para mim. Por quê? Porque eu ia ter que me dedicar a uma profissão e essa dedicação me tiraria da literatura. Então você tem toda a razão. Fazer um livro chegar sem preconceito a Rio e São Paulo é muito difícil. Na verdade, eu só comecei a ser razoavelmente lido depois que eu ganhei o Jabuti, em 2000, com um livro chamado Somos Pedras que se Consomem. Não, o Jabuti foi As Sombrias Ruínas da Alma. Somos Pedras foi finalista. Então, chegar... Você ganhou inúmeros prêmios. Ganhei inúmeros prêmios. Sim, mas... Não faz diferença. O prêmio, para mim, é importante. Importante para me incentivar, para me fazer mais, para me tornar mais responsável com a minha obra. Mas o prêmio, ele consagra o autor, mas não consagra a obra. Quem consagra a obra é a obra. Comecei a espancá-lo severamente. Mas enquanto batia, e por mais que batesse a murros e pontapés, ele me olhava. Olhava-me, encolhendo-se no canto da cela, procurando proteger-se com um braço magro e sujo. E não havia raiva, rancor ou medo. Não, ele não sentia medo. Sentia mesmo, era uma inquietante piedade de mim. Como se toda a ternura e todo o carinho que uma pessoa possua no seu mistério subitamente aflorassem completos nos seus olhos. Ele parecia muito com meu pai. Eu queria fechar com você explicando algo que você afirma sempre, que é, você não acredita em talento, você não acredita em inspiração e você não acredita em estilo. Como pode? Veja bem, primeiro, inspiração, porque eu vou dizer logo o que eu acho. Inspiração, talento e estilo são responsáveis por tudo de ruim que tem na literatura brasileira. Todo mundo escreve ruim e diz, porque foi inspirado, porque foi talento, eu estava tomando uma cerveja, e passou uma mulher e eu escrevi uns poemas aqui inspirados. Não, você estava bêbado, não estava inspirado, estava bêbado. Então é o seguinte, a inspiração, ela existiria, digamos, se Ednei me dissesse, Carreiro, eu estou inspirado para escrever uma sinfonia. Aí eu acreditava que tinha inspiração. Mas ninguém vem dizer a mim, só escreve poeminha. Um continho. Não, então é o seguinte, o que faz surgir são elementos que você guarda no seu inconsciente e que Thomas Mann chama de eclosão. Ele também elimina a fase. Ele diz que em algum momento eclode. E é possível. Agora, a eclosão só ocorre quando você está trabalhando.
Então, se eu sou romancista, se eu desde a infância pratico a literatura, e se eu vou escrever um conto, não foi por inspiração. E o talento? Trabalho, trabalho, trabalho. Se você escrever e trabalhar todos os dias, sinceramente, e tiver o mínimo de senso, é claro, de observar o que é bom e o que é ruim, o talento é isso. E o estilo? O estilo depende do personagem. O personagem, o autor não tem estilo, quem tem estilo é o personagem. O personagem dita o estilo? Sim, é claro. O Ednei, se eu tenho um personagem dramático e quase irônico, que há em Mateus, do Amor Não Tem Bom Sentimento, uma tentativa de ironia, então esse foi um personagem que eu tive que inventado por mim. Copiado já não digo, mas observado da vida prática. E o estilo veio do próprio personagem? Se você encontrar, você pega aqui, o Delicado Abismo da Loucura, que reúne 3 novelas minhas, A História da Solitária, A Semente do Sol, A Dupla Face do Baralho, se você reunir, são 3 estilos diferentes. Não é? Um é dramático, um é trágico, um é dramático e o outro é risível. Um não passa pelo cômico, mas passa pelo risível, pela ironia. Então, se você perceber, não tem um Raimundo Carreiro. Tem 3 Raimundo Carreiro, porque cada personagem tem seu estilo. E em 13 livros temos 13... Milhares de personagens, né? Milhares de estilos, vamos dizer assim. Milhares de Raimundos. Milhares de Raimundos, até porque quando se escreve, tem que ser muito. Quando você escreve, você é o personagem. Se você não for o personagem, fracassará com certeza. Ainda que seja mulher. Se você não for naquela hora um personagem mulher, você não vai conseguir fazer nada que preste. Não tenha medo. A primeira coisa, se quer ser escritor, não tenha medo. Se você tem medo de alguma coisa, não escreva. Prazer ter você aqui. A alegria foi minha. A gente escreve sobre aquilo que não confessa a própria alma. Se não for por aí, não é escritor. Caramba. Hoje nós trouxemos para você Raimundo Carreiro. Muito obrigado. Até semana que vem.